Olá, salve Maria, sejam bem-vindos a mais um encontro de catequese online. Nesse encontro de hoje, nós vamos dar continuidade aos nossos encontros sobre a Bíblia e nós vamos falar agora sobre o Novo Testamento. Os encontros com o Novo Testamento, em questão de explicação, ele é um pouco mais extenso. Ele foi dividido em dois encontros. O encontro deste mês e o encontro do próximo. Vai ser dedicado aí ao Novo Testamento. Sem mais delongas, o Novo Testamento ele começa com o anúncio do anjo Gabriel a Maria. Deus enviou o seu mensageiro, o anjo Gabriel, para ir até Nazaré anunciar uma virgem, a qual se chamava Maria, que ela estava prometida, a qual estava prometida em um casamento a um carpinteiro chamado José, que ela, Maria, iria conceber um filho que seria grande e chamado Filho do Altíssimo. E por que esse filho ele seria filho do Altíssimo? Porque ele seria concebido de uma maneira diferente. Ele seria concebido por intermédio do Espírito Santo e não como é concebido normalmente uma criança com a relação entre o casal. Maria, ela questiona o anjo como isso iria acontecer, já que ela nunca teve relação com homem algum. E o anjo, por sua vez, responde dizendo: o Espírito Santo, a força do Altíssimo, iria repousar sobre Maria, e complementou dizendo: para Deus nada é impossível, pois a tua parenta, a qual se dizia estéril, está no 6º mês, acho que era 6º mês, se não me engano, que Isabel já estava de gestação, a qual era tida por estéril. Então esse foi o exemplo que ele deu para Maria, que para Deus nada é impossível. José, ao saber da gravidez de Maria, ele inicialmente acha um pouco estranho e ele até cogitou em deixá-la em segredo para não chamar a atenção de ninguém, porque como foi discorrido lá naquele encontro que nós fizemos sobre Nossa Senhora, José pensou em abandonar Maria em segredo, porque se ele tornasse a público, eles iriam apedrejá-lo. Então ele pensou em abandonar em segredo. Mas, durante a noite, José vê um mensageiro de Deus e que fala para ele que o filho que Maria estava esperando era de fato do Espírito Santo. Então ele casa com Maria, ele acolhe Cristo e então se torna o pai adotivo dele. Em seguida, nós vemos o nascimento de Jesus Cristo. Tá, e onde exatamente começa essa narrativa da nascimento de Cristo, da anunciação? Essas narrativas, ela começa a partir do livro do Evangelho de São Mateus. Anterior a São Mateus é Antigo Testamento. E de São Mateus até o Apocalipse corresponde ao Novo Testamento. Isso é importante vocês saberem. Agora, voltando aqui, vamos discorrer um pouco sobre o nascimento de Jesus Cristo. No tempo de Cristo, reinava em Roma o imperador Augusto, ao qual assinou o decreto de que todas as pessoas que estavam abaixo de seu império deveriam registrar-se, cada um na sua cidade da origem da família. José e Maria, eles foram até Belém para fazer esse registro, porque Belém era cidade de Davi, na qual ambos eram descendentes. E lá em Belém mesmo, Maria dá à luz a Jesus. Enfaixa-o com panos e o coloca em uma manjedoura, porque
não havia lugar para eles na hospedaria. Então, Cristo teve que ser enrolado em manjedoura, ficar no mesmo lugar onde ficam os animais, né? Onde fica cavalo, terneiro, enfim. Ele ficou nesse lugar, né? Um lugar mais humilde e mais improvável possível de uma criança nascer. Quando Jesus nasceu, Herodes era rei em Jerusalém. E os sábios do Oriente, carinhosamente conhecidos como reis magos, foram perguntar a ele, Herodes no caso, onde estaria esse rei dos judeus, que acabara de nascer, pois eles viram a estrela, a qual anunciava o seu nascimento, e queriam ir até ele adorá-lo. Herodes engana eles, dizendo: eu não sei de nada. Quando vocês souberem, me avisa, que eu também quero ir adorá-lo. Mas na verdade, ele não queria ir adorá-lo. Por quê? Porque ele tinha segundas intenções. Porque ao saber dessa notícia, Herodes ele fica assustado e com medo de perder a sua posição de rei para uma criança. E por isso ele manda matar todas as crianças da região com idade abaixo de 2 anos. Mas José ele foi avisado em sonho que ele deveria fugir com a sua família a fim de salvar Jesus. Então, Jesus não foi morto. Aí, claro, depois dessa história, os reis magos conseguiram achar Jesus, conseguiram adorá-lo e foram avisados por um mensageiro que não era para eles voltarem a avisar Herodes onde estava Jesus, que era para eles seguirem outro caminho. E assim eles fizeram. A infância e a adolescência de Jesus. Na Bíblia, pouco se fala sobre a infância e a adolescência de Jesus. O único relato que se tem na Bíblia sobre Jesus ali antes da sua vida pública, porque Jesus começou a sua vida pública aos 30 anos, quando ele é perdido e é encontrado no templo em Jerusalém. Maria e José, todos os anos, tinham o costume de subir a Jerusalém para comemorar a Páscoa. E aí comemoraram a Páscoa e tal, e eles foram embora, achando que Jesus estava com a caravana. Mas chegando lá a caravana, e cadê Jesus? Jesus não estava. Então eles tiveram que voltar a Jerusalém para buscar Jesus, para procurar Jesus. E eles encontraram ele no templo. Maria questiona por que Jesus fez aquilo. E ele diz: não sabieis que eu tenho que estar naquilo que é de meu pai? Focar naquilo que é de meu pai? Então, ele dá essa resposta. E nesse período, Jesus ele tinha 12 anos. Então, foi o único, assim, um dos únicos relatos da adolescência de Jesus. Vocês devem estar se perguntando, mas nessa época Jesus já realizava milagres? Não. Jesus, até chegar na sua vida pública, lá, quando ele tinha seus 30 anos, ele não realizava milagres. Até iniciar a sua vida pública, ele viveu como um ser humano, digamos, normal. Exceto no pecado. Aí após o início da sua vida pública,
que ele de fato começou a manifestar de uma maneira mais intensa, né, o seu lado divino. O batismo de Jesus. João Batista, filho de Zacarias e Isabel, aquele que foi o último profeta, como nós falamos no encontro anterior, ele morava no deserto e se tornou mensageiro de Deus e anunciou a boa nova. Ele também batizou e converteu muitas pessoas, fazendo com que as pessoas pensassem que ele era o Messias. Mas João dizia a eles que ele batizava somente com água, mas que viria alguém que batizaria eles por completo, que batizaria com o Espírito Santo e o fogo do julgamento, a qual ele não era digno de nem mesmo desatar as sandálias. Com cerca de 30 anos de idade, ou seja, quando Cristo de fato vai dar início à sua vida pública, ele vai até o Rio Jordão e pede para que João Batista o batize, assim como João Batista fazia com todos os outros. João, enquanto fez o batismo, veio do céu, veio do céu o Espírito, uma forma de pomba. Então ouviu-se uma voz do céu, a qual dizia: "Este é o meu filho amado, nele está o meu agrado." É a partir desse momento, então, que se inicia, de fato, a vida pública de Cristo. Uma das principais partes da vida pública de Jesus foi as suas curas e os seus ensinamentos. Isso que ele fez durante a sua vida pública. Das curas feitas por Jesus, nós podemos citar algumas, como a do paralítico que começa a andar, o perdão dos pecados, a devolução da vida ao morto, a multiplicação dos 2 pães e dos 5 peixes, entre outros. A multiplicação dos 2 pães e dos 5 peixes ele foi um grande milagre, que estavam reunidos em mais de 12 mil pessoas. E eles os apóstolos assim: "Vamos dispersar esse povo." Deus não. Daí Cristo diz: "Vamos dar a eles o que comer." Deus, os apóstolos assim: "Como assim nós vamos dar a eles o que comer? Nós temos apenas 2 pães e 5 peixes. Como é que nós vamos alimentar 12 mil pessoas com 2 pães e 5 peixes?" Aí Cristo pede esses pães, esses peixes, eleva aos céus, pede a bênção de Deus, e esses pães, esses peixes se multiplicam e alimentam todas aquelas pessoas. E ainda os apóstolos recolheram sobras, 12 cestos com sobras dos pães e dos peixes. Então aqui assim, um dos milagres que, na minha opinião, mais interessantes que Cristo fez. Jesus também traz muitos ensinamentos, principalmente sobre arrependimento e o perdão, pois em sua época havia muita hipocrisia, que se dava principalmente por parte dos fariseus. Os fariseus aquelas pessoas as quais, na frente dos outros, eles seguiam a lei ao pé da letra, mas eles não seguiam a lei ao pé da letra para mudar de vida, para se converter, e sim para jogar na cara das pessoas que eles eram os mais justos, os mais, digamos, os mais sábios, as pessoas perfeitas que nunca erravam. Então eles seguiam a lei ao pé da letra, não como uma questão de conversão, mas como uma questão de
se mostrar, se aparecer. Mas, por conta disso, por conta deles querer se mostrar, eles eram vazios por dentro. Por quê? Porque eles queriam apenas ibope, né? Eles queriam se mostrar. Então, na realidade, lá na vida deles, quando ele estava longe, digamos, dos holofotes, eles não praticavam de fato aquilo que eles falavam. E Jesus condenava muito isso, condenava muito a hipocrisia. Que não adianta, na frente dos outros, você seguir as leis, as coisas ao pé da letra, e na prática você não fazer nem metade daquilo que você falou. Então Jesus ele combatia muito isso. Os ensinamentos e as curas de Jesus arrastaram multidões de seguidores e seguidoras, ao qual desses Jesus ele escolhe 12 homens para serem os seus apóstolos e difundirem a sua mensagem após a volta ao Pai. Ou seja, Cristo, ali depois da sua ressurreição, depois ali, antes de voltar ao Pai, né, ele chega e diz a Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Ou seja, ele confia a igreja a Pedro. Então, para que a igreja se mantesse após a volta de Cristo ao Pai, os apóstolos, né, tanto Pedro quanto os demais, foram fundamentais para que a igreja permanecesse viva até os dias atuais. Cristo ele escolhe 12 apóstolos para ficar ao seu lado, observando tudo que ele dizia, tudo que ele fazia, para que ele pudesse enviá-los como seus apóstolos para anunciarem boa nova e para que com o poder dele curassem os enfermos. Os 12 apóstolos eram Simão, a quem Jesus deu o nome de Pedro, Tiago e seu irmão João, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago filho de Alfeu, Tadeu, Simão e Judas Iscariotes, que mais tarde traiu Jesus. Sim, os 12 apóstolos escolhidos por Jesus eram somente homens. E isso tem uma relação direta com o sacerdócio hoje em dia. Por quê? Na Igreja Católica não existe mulheres padres, né? Não se ordenam mulheres. E por quê? Começa por isso aqui. Jesus escolheu apenas homens. Jesus confiou a sua igreja a um homem. Então, por isso que a igreja entende que o sacerdócio ele deve ser destinado somente às pessoas do sexo masculino. Então, não, em hipótese alguma, não se deve existir a ordenação de mulheres. Aqui também, que os apóstolos foram importantes? Ao Jesus voltar para o Pai, foram eles que deram continuidade à missão. De 12 foi aumentando, até chegar nos dias de hoje. Até chegar na igreja a qual pertencemos hoje. E como eles sobreviveram a isso? Como que a igreja sobreviveu? Como nós bem sabemos, a Bíblia não caiu do céu com o zíper e com aquela capinha bonitinha. Não. Demorou-se muitos anos para juntar-se todos os livros da Bíblia. E por quê? A Bíblia ela foi escrita em vários lugares distintos. Ela não foi escrita no mesmo lugar
nem na mesma língua e nem pelas mesmas pessoas. Em cada lugar era escrito de uma maneira diferente, uma língua diferente, por uma pessoa diferente. Então demorou-se muitos anos para formar a Bíblia, a qual nós conhecemos hoje e a qual nós estamos discorrendo nesse encontro. Então, se não tinha a Bíblia, como que a igreja então sobreviveu? Por meio da tradição. Porque foi por meio da tradição que se passou os ensinamentos, geração após geração, até que se fosse criado ali a Bíblia para testar de fato aqueles conhecimentos que foram passando de geração em geração. As parábolas de Jesus. Se nós lermos a Bíblia, nós vamos reparar sempre que Cristo ele ensinava por meio de parábolas, porque era o meio a qual o povo menos instruído conseguia captar, compreender a mensagem a qual ele queria passar. E de certa forma, o meio ao qual aqueles que queriam condená-lo não entendesse por completo a mensagem. E por quê? Porque a parábola era um meio figurado a qual Cristo passava sua mensagem. Então, quem estava com o coração aberto entendia aquilo que Jesus queria falar. Mas quem estava com o coração fechado, ou seja, que eles queriam condenar ele, não entendiam a mensagem. Então, é por isso que Cristo, todas as vezes que ele ensinou, as pessoas, ele sempre ensinava por meio das parábolas. Entre as parábolas, uma das mais conhecidas é a parábola do filho pródigo, que traz ensinamentos sobre o arrependimento e perdão. Parábola essa que a gente trabalha muito, principalmente quando nós falamos sobre confissão. Essa parábola ela conta sobre o filho arrependido que volta para a casa do pai após desperdiçar todos os bens a qual ele mesmo reivindicou, e mesmo assim o pai ele recebe ele de braços abertos e lhe oferece uma grande banquete. Outra parábola bem conhecida é a parábola do bom samaritano, a qual ensina noções sobre o amor ao próximo, mandamento que sintetiza todos os demais. Ignorado por um sacerdote e por um levita, após ser espancado, um homem ele é atendido apenas por um samaritano, que foi o único que atuou com compaixão naquele momento e curou as feridas dele. Claro que existem muitas outras parábolas, muitos outros ensinamentos de Cristo e que são importantes até os dias atuais. Sim, as parábolas de Cristo elas são muito importantes nos nossos dias, porque, claro, isso foi há 2000 anos atrás, sim, mas ela traz muitos ensinamentos para a nossa vida. Por quê? As coisas que aconteciam lá no tempo de Jesus não é muito diferente do que acontece hoje. Então, esses ensinamentos, as parábolas, ainda nos trazem muitos ensinamentos para a sociedade de hoje. Por mais que tenham passado tantos anos, elas ainda têm ensinamentos muito bons, lições muito bons para trazer para a nossa vida. Então, essa foi a primeira parte do Novo Testamento. No próximo encontro, nós vamos ter a segunda e última parte dos nossos encontros sobre a Bíblia, tá? Espero que vocês estejam gostando, aprendendo um pouco mais. Um beijo e até o próximo encontro.